Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, pessoal que está ao vivo aqui conosco pelo Instagram, pessoal que está nos acompanhando aqui, assistindo através do nosso podcast e dos nossos canais de comunicação, dando continuidade a uma sequência de aulas. Como eu disse, na semana passada nós gravamos um conteúdo e soltamos na segunda-feira dessa semana, falando sobre as ferramentas que são destacadas no meu livro Como Otimizar aí o Seu Tempo através da Alta Performance. Dando continuidade, hoje nós faremos um conteúdo exclusivo e prático, falando justamente de uma das principais ferramentas que nos ajudam a mergulhar profundamente no nosso autodesenvolvimento e no nosso autoconhecimento. Essa ferramenta é chamada de Roda da Vida. Todos nós temos aí uma série de áreas essenciais na nossa vida, nas quais eu sempre cito aqui nas minhas aulas, nos meus podcasts, não é novidade para ninguém, para quem me acompanha aí pelas redes sociais, quando eu falo sobre a saúde, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa área de finanças, que também é importante, afinal nós somos merecedores do nosso salário, vamos dizer assim, dos nossos esforços, e da área de educação. Essa ferramenta especificamente, ela fala da quinta área essencial, que é a área de desenvolvimento, né, de conhecimento, a importância que nós temos de buscar conhecimento hoje no nosso dia a dia, né? Eu sempre falo para muitos dos meus alunos que quando eu era pequeno, lá para os meus 9, 10 anos de idade, eu via as crianças indo para o Senai, eu via muita gente indo fazer curso de inglês, curso de informática, curso de desenho, e eu sempre me perguntava quando seria a minha vez. Como eu tinha a necessidade de trabalhar para poder ajudar a minha família desde muito cedo, e aí por conta disso eu acabei não conseguindo começar, vamos dizer assim, no mesmo período que muitas das outras pessoas, e é justamente por isso que hoje eu valorizo tanto, né, a questão dos estudos. Eu vou falar aqui uma série de áreas e de atividades que muitos de nós fazemos no nosso dia a dia, que você provavelmente vai se encontrar com algumas dessas áreas e vai perceber que existe uma necessidade de que você também evolua nessa área essencial. Então, sem muito mais delongas, nós vamos começar. Essa é uma das ferramentas que estão contidas no meu livro, Como Otimizar aí o Seu Tempo através da Alta Performance. Provavelmente daqui a alguns dias vocês vão ter a possibilidade de ter a segunda revisão editada já deste livro. Já estamos trabalhando dentro desse processo, mas é uma das ferramentas que é citadas, né? Na semana passada, nós gravamos uma aula falando justamente sobre a questão da ação como fator determinante para o sucesso, e hoje nós vamos falar aí da segunda ferramenta, que é praticamente a roda da vida. Então, dentro dessas palavras que eu vou falar, eu preciso que você anote elas aí no teu caderno de anotações junto comigo. Então vamos pensar aqui, ó. Primeira área, ou primeiro conteúdo, vamos dizer assim, que está relacionado a muitos de nós, a muitos de vocês que estão aqui me acompanhando. A parte de desenvolvimento intelectual. Por que a área de desenvolvimento intelectual é importante? Para que nós possamos ser realmente os protagonistas da nossa história, da nossa vida, do nosso negócio. Uma coisa que é interessante nessa ferramenta que eu vou passar é que ela pode ser aplicada, vamos dizer assim, para qualquer coisa que a gente esteja querendo evoluir na nossa vida ou na nossa jornada. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja no nosso negócio, é possível que você aplique, que você faça um diagnóstico, por exemplo, do seu negócio, aplicando essa ferramenta. Segunda palavra, saúde e disposição. Terceira palavra, anota aí, equilíbrio emocional. Cara, equilíbrio emocional é uma coisa importante, essencial na nossa vida e na nossa jornada. Principalmente em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo, é importante que a gente trabalhe muito bem essa questão do equilíbrio emocional. Do contrário, a gente acaba fazendo, vamos dizer assim, muita besteira, né? Outra palavra, ó, profissão e trabalho, né? Se eu tivesse que dar um diagnóstico hoje para minha profissão, para o meu trabalho, que nota eu daria praticamente? Ó, vamos pegar aqui outra coisa. Muito importante também, que está dentro das nossas 5 áreas essenciais, ó, os nossos recursos financeiros, né? Afinal, dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não brota, dinheiro não surge do nada. O dinheiro ele já existe sim, mas eu tenho que fazer, por exemplo, a minha parte para que eu possa receber, para que eu possa buscar, para que eu possa ter uma parte desse dinheiro, vamos dizer assim, para ser aplicado na minha vida pessoal ou no meu negócio. Eles são essenciais muitas vezes. Com dinheiro você consegue chegar muito mais rápido a um determinado objetivo.
é o primeiro pilar que a gente tem que se preocupar? Não. Ele é consequência de muitas dessas outras áreas quando elas são bem trabalhadas, vamos dizer assim, no nosso dia a dia. Qual a outra coisa? Contribuição social. Pô, o que seria a contribuição social? A forma como eu ou como você contribui para a sociedade. De que forma que a gente possivelmente pode contribuir para a sociedade? De várias formas. Estar aqui, por exemplo, fazendo uma aula como essa, ao vivo, online, gratuitamente, pelo Instagram, é uma forma de você contribuir socialmente para a sociedade, é uma forma de você ajudar as pessoas a evoluírem, ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito, ajudar as pessoas a desenvolver melhor os seus negócios. Qual é hoje a contribuição social que eu estou vivendo ou que eu estou aplicando na minha vida, no meu dia a dia? Outra área essencial, autorrealização e propósito. Existe uma estatística que ela prova, e existe inclusive evidência científica dela, de que apenas de 2 a 3% de toda a sociedade tem literalmente a clareza daquilo que é importante, daquilo que é essencial para suas vidas, e com isso conseguem trabalhar muito bem a questão da autorrealização e do propósito. A maior resposta para isso é a quantidade de pessoas que nós vemos tristes, infelizes, sem saber realmente qual é o seu lugar, qual é a sua posição que ela deve ocupar no mundo. Que mais? Além disso, qualidade de vida. Se você tivesse que, por exemplo, dar uma nota hoje, né, para a sua qualidade de vida, que nota você daria? Né? Se você tivesse que dar uma nota de 1 a 10, outra área essencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou apagar aqui. Espero que todos vocês tenham anotado. Se não anotou, depois esse vídeo vai ficar à disposição aí tanto no Instagram, quanto depois vai ser publicado nas redes sociais. Mas eu vou correr aqui para a gente não poder perder muito tempo, tá legal? Paramos aqui na qualidade de vida. Vamos ver agora qual seria aí a outra aplicação prática e necessária, né, que a gente precisa fazer aí uma autoanálise, né? Querem ver uma outra que é importante e que também faz parte do nosso dia a dia? Criatividade. Criatividade. Qual seria o nível de criatividade que geralmente a gente tem quando a gente precisa desenvolver algo novo? Será que realmente, vamos pegar aqui como exemplo, quando nós éramos crianças, será que aquilo que a gente tinha como ideia, como ideal, como vontade de ser quando nós crescêssemos? Qual seria, por exemplo, a nota que você daria para a sua criatividade hoje? Se você tivesse que dar uma nota de 1 a 10, é claro que a gente sabe que tem pessoas que têm a criatividade como uma força de caráter muito grande, como uma característica muito predominante, outras pessoas não. E é isso que nos faz justamente ser pessoas especiais. Criatividade, a gente pode colocar também, por exemplo, dentro dessa área, os nossos hobbies, né? Coisas que a gente gosta de fazer, coisas que a gente gosta de praticar, por exemplo, no nosso dia a dia, como atividade extracurricular, como atividade fora do trabalho. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro música. É importante que a gente tenha sempre um hobby, alguma coisa que a gente possa extravasar energias negativas que muitas vezes circundam a nossa vida. Quando a gente está com uma carga de estresse muito grande, o que faz que a gente consiga aliviar aquela carga? Quais são as atividades que geralmente a gente faz fora da nossa vida social do dia a dia que nos ajuda a manter o equilíbrio emocional, vamos dizer assim. Então é importante que a gente trabalhe também essa questão da criatividade e dos nossos hobbies. Outra questão que é muito importante, que a gente também não pode deixar de lado, diversão. Né? Nós não fomos criados para ser seres alienados. Nós precisamos também ter momentos de diversão, momentos de atenção com os nossos filhos, ter períodos de férias. Outra questão, que é muito importante a gente avaliar, a parte de plenitude e felicidade, né? Eu gravei, inclusive, uma aula, um podcast esses dias falando justamente sobre isso também, né? Como você medir a felicidade, como você conseguir mensurar, por exemplo, em cálculos numéricos, vamos dizer assim, o índice de felicidade que você está. É possível? E eu digo,
É possível sim. Então, se você tem interesse em saber, em conhecer sobre essa questão da felicidade mais a fundo, procura aí nas minhas redes sociais que você vai ver uma aula falando sobre isso, né? Como calcular, como você avaliar o seu índice de felicidade. E é possível matematicamente, tá? Você poder fazer esse tipo de avaliação. Outra área muito importante que faz parte das nossas 5 áreas essenciais, ó, a nossa espiritualidade, gente. A gente precisa ter alguma coisa que a gente acredite. Por exemplo, eu sou cristão, eu acredito muito em Deus, eu sou uma pessoa muito temente a Deus, eu sei que Deus é o Pai que rege todas as coisas, então nós precisamos ter alguma coisa a qual nós precisamos acreditar para que isso possa equilibrar, vamos dizer assim, inclusive as nossas emoções e as nossas vidas. Existem evidências científicas também de que uma pessoa que não tem espiritualidade e uma pessoa que tem espiritualidade consegue vencer muito mais fácil muitas dificuldades da vida. É importante trabalhar também os conceitos da espiritualidade na nossa vida, no nosso dia a dia. Outra coisa muito importante, ó, vida social, né? Aí eu deixo uma frase do próprio Joel J, que inclusive ele fala muito disso. Pessoas precisam de pessoas. Nós não somos seres irracionais, vamos dizer assim, lesados, vamos dizer assim, do ponto de vista que a gente não precisa se comunicar com ninguém. Não, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos nos empenhar para conseguir, por exemplo, viver uma vida social muito bem estabelecida. Ó, outra área, amor. Né? Qual que é o nível, qual que é o índice de amor que você sente ou que você tem pelas pessoas que você convive no seu dia a dia, nos teus relacionamentos, dentro da tua casa, com a tua família, com as pessoas que realmente são importantes para você. Quanto mais eu me entrego, por exemplo, em doação para uma pessoa, para o ser humano, fazer tudo isso daqui, por exemplo, estar aqui, conversar com você na rede social, gravar uma aula para poder soltar toda semana, é uma forma, inclusive, de amar as pessoas, é uma forma de demonstrar o quanto amor e o quanto de cuidado eu pretendo e eu procuro ter com relação às pessoas no meu dia a dia. Outra questão, ó, deixa eu apagar aqui, ó. Anotaram aí? Então, vamos voltar aqui para cima. A próxima área, né? Próxima aula não, a próxima área essencial que a gente precisa também se atentar, gente, é a nossa área dos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, sejam eles amorosos, qual é o tipo de situação que, por exemplo, eu tenho enfrentado, por exemplo, nos meus relacionamentos hoje em dia, né? E saber realmente se tudo isso tem sido trabalhado da melhor forma possível. E aí a gente pode colocar aqui, ó, que também está muito ligado a essa questão, a família. A essência, a base, a raiz de tudo, né, vamos dizer assim, que é aí o pilar dos nossos relacionamentos, vamos dizer assim, né? Quando eu falo família, é esposa, filho, filha, companheiro, companheira, tá? Todos aqueles que fazem parte, que moram conosco no nosso dia a dia e que a gente também precisa estabelecer aí um relacionamento harmonioso. E por último, que eu queria citar, atividade física. Citei aqui 15 possíveis áreas que todos nós precisamos conhecer, vamos dizer assim, de uma forma mais íntima na nossa vida, que precisam fazer parte do nosso dia a dia. Se a gente parar para pensar de todas essas coisas, dessas 15 áreas que eu citei e que eu falei aqui, ó, todas elas estão relacionadas às nossas 5 áreas essenciais, né? Que eu falei, ó, que eu sempre falo: saúde, relacionamentos, espiritualidade, finanças e educação. Essas são as nossas 5 áreas essenciais que todos nós temos e que precisamos trabalhá-las no nosso cotidiano. Então, o que acontece? Para que a gente possa trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, efetiva, né? De uma forma do ponto de vista de evolução, nós precisamos fazer um diagnóstico de cada uma dessas áreas, dessas 15 áreas. Eu gostaria que você, dessas 15 áreas que eu falei, que você pensasse, que você separasse de 15 áreas que foram faladas, por exemplo, que você separasse elas em 8 áreas. Se você tivesse que fazer uma eliminação, vamos dizer assim, de todas essas áreas que foram citadas, quais delas
possivelmente você escolheria como prioridade na sua vida para que você para que você pudesse buscar realmente um processo evolutivo, um processo de crescimento, um processo de adequação, né? Nossa, hoje eu tô assassinando o português aqui, né, gente? Adequação não, adequação. Se você tivesse que buscar hoje um crescimento, uma evolução, uma melhora, se você tivesse que escolher entre essas áreas, 8 delas, para dizer que são as 8 áreas essenciais da sua vida, né? Quais seriam aquelas que você escolheria? Depois que você fazer aí a escolha dessas 8 áreas, né? Vamos colocar aqui, melhor, vou apagar aqui, e aí a gente faz aqui a demonstração. Eu vou pegar aqui, ó, fazendo mensuração as 5 áreas essenciais. Educação. Segundo, os nossos relacionamentos. Terceiro, a nossa espiritualidade. Quarto, a nossa saúde. Quinto, a nossa área de finanças. Sexto, poderíamos citar aqui, ó, a nossa área de equilíbrio emocional. Sétimo, vamos dizer assim, ó, vai a nossa área de criatividade. Por último, poderia dizer aqui, vamos colocar aqui, não menos importante, mas também é importante, a nossa área de diversão, que também é essencial, que também é importante na nossa jornada. Então, ó, escolhi aqui, ó, 8 áreas essenciais que possivelmente a gente possa trabalhar na nossa vida e na nossa jornada para ser o mais didático. Dentro dessas 8 áreas essenciais, eu vou desenhar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo, se vai aparecer, né? Vamos ver se eu tô bom aqui parece, eu tô ficando bom, gente, ó. A minha circunferência aqui tá uma beleza, ó. Parece que ficou quase perfeito, ó. Eu tenho aqui uma roda e vamos dividir agora essa roda nessas 8 partes. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui agora uma roda, né? Então imagina que essa roda é a minha vida. Como eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a questão da engenharia, eu vou dizer o seguinte, que isso aqui não é uma roda. Eu vou dizer que isso daqui, ó, eu vou desenhar aqui alguns dentinhos, e vamos dizer então que isso aqui não é uma roda, que isso aqui é uma engrenagem. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito da figura da engrenagem. A engrenagem ela tem uma representação muito significativa na minha vida. Então imagina que essa engrenagem aqui, ó, que era até então era a roda da vida, agora é a nossa engrenagem da vida. Então, essa engrenagem, imagine que ela tem 8 áreas essenciais. E cada uma dessas áreas, eu vou colocar dentro de uma dessas rodinhas. Então, imagina, se eu tenho 8 áreas essenciais, eu vou numerar aqui, ó. Área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6, área 7 e área 8. Então essas aqui, ó, são as áreas essenciais que eu escolhi como áreas que eu quero possivelmente evoluir na minha vida e na minha jornada. Então você vai descrever aqui dentro dessa roda, ó, cada uma delas. Então aqui eu tenho a minha área da educação, depois eu vou ter aqui, ó, os meus relacionamentos. Terceiro, eu tenho aqui a minha área espiritual. Em quarto, eu tenho aqui a minha área da saúde. Em quinto, eu tenho aqui a minha área financeira. Em sexto, eu tenho aqui a minha área de equilíbrio emocional. Em sétimo, eu tenho aqui a minha área de criatividade. E por último, e também importante, eu tenho que ter aqui a minha área de diversão, né? Eu tenho aqui 8 áreas essenciais para serem trabalhadas e na sequência dessas 8 áreas, eu gostaria que todos nós dessemos, por exemplo, se eu tivesse que dar uma nota hoje para cada uma dessas áreas essenciais, que nota eu daria, né? Qual a nota que eu daria, por exemplo, hoje para a minha área de educação? Se eu tivesse que fazer, por exemplo, ó, faz aí 10 risquinhos em cada roda dessa. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se você tivesse que dar uma nota para cada uma dessas áreas essenciais, por exemplo, se eu tivesse que hoje dar uma nota para a minha área de educação, eu colocaria aqui, ó, uma nota 8. Eu vou fazer justamente isso, que eu vou pintar esta área justamente aonde eu atribuí a nota que eu estou nessa área essencial. Nos meus relacionamentos com a minha família, poderia colocar ali, ó, uma nota também entre 7 e 8. Ó. A minha área espiritual, se eu tivesse que dizer hoje dentro da minha espiritualidade, colocaria que, sei lá, uma nota 6. A minha área de saúde, hoje, se eu tivesse que descobrir, ó, colocaria aqui, ó, numa nota entre 6 e 7 também, praticamente.
Financeira, área 5, entre 5 e 6, mais ou menos. O meu equilíbrio emocional, colocaria hoje aí uma nota mais ou menos entre 7. A minha área de criatividade, eu me considero uma pessoa bastante criativa, colocaria, sei lá, uma nota 6. Também muito importante a minha área de diversão, colocaria aqui, sei lá, uma nota 5 e 6 também. Olhando do ponto de vista analítico, né, quantitativo, essas são as notas que eu daria praticamente para essas 8 áreas essenciais que eu tenho hoje na minha vida. Uma coisa que é muito importante, gente, o que essa ferramenta ela tem que despertar em cada um de nós? Um julgamento? Não, muito pelo contrário. Não importa, por exemplo, se as notas que você colocou para você, se de repente que estão lá muito próximo da nota 0, o que é mais importante em tudo isso que eu estou querendo mostrar para cada um de vocês aqui? É que você realmente se reconheça como alguém que precisa de ajuda. O importante não é você se auto-julgar e se condenar. A partir do momento que eu já sei que a minha vida está desse jeito, o que eu preciso pensar? Ou o que está faltando na minha vida e na minha jornada para que eu possa, por exemplo, sair da nota 0 e ir para a nota 1? Qual é a ação, qual é a atitude que eu tenho que tomar hoje na minha vida para que realmente eu possa melhorar o meu nível na minha área de educação? Se eu tiver que fazer uma análise, né, do ponto de vista lógico, a roda da minha vida, ela não está igualada, ou seja, se eu tiver que colocar essa engrenagem, essa roda, para ela girar de uma forma correta, vão ficar, por exemplo, algumas arestas que estão praticamente desiguais. Então, eu, como uma pessoa que busca o desenvolvimento, qual é a ação que eu tenho que ter em cima disso que eu estou observando, por exemplo, na minha roda da vida? Então, eu percebo que a minha área, por exemplo, 5, que é a minha área de finanças, que eu preciso tomar algumas ações que são necessárias para que ela possa, por exemplo, chegar mais próximo da nota que já está ali próximo dela. Então, eu sei que dentro da minha área financeira, eu preciso trabalhar alguns conceitos para que essa minha área financeira possa se equilibrar o mais próximo dessa outra área que eu estou em evolução. Afinal, a nossa vida tem que ser uma vida equilibrada. Então, se a minha roda não está girando de forma uniforme, se a minha engrenagem está saltando um dente, vamos dizer assim, significa que tem alguma coisa errada. E neste momento, eu avalio dentro da minha área financeira, por exemplo, o que eu posso fazer para poder buscar esse processo evolutivo, desde que aquilo também não comprometa uma outra área, que é a minha área dos relacionamentos com a minha família e com os meus filhos. Ou seja, vai existir algum determinado momento da nossa vida que pode ser que algumas dessas áreas a gente esteja dando muito mais atenção e isso comece a causar aquilo que a gente chama de desequilíbrio. Aí começa um desequilíbrio nos nossos relacionamentos. Depois começa a causar um desequilíbrio na nossa saúde, depois na nossa espiritualidade e assim por diante. Então significa que eu trabalhar apenas uma dessas áreas existentes na minha vida é errado? Sim, é errado. E é por isso que nós falamos que nós temos as 5 áreas essenciais. Então o importante é que, se eu observo que a minha vida financeira está em um caos, significa que eu preciso rever alguma coisa. É justamente isso que eu quero levar vocês a pensar, a fazer esta autorreflexão de qual dessas 8 possíveis áreas essenciais da sua vida possivelmente você precisa buscar um processo de evolução. Eu não tenho, de repente, não me vem à cabeça 8 possíveis critérios, 8 situações ou 8 pilares que eu possa trabalhar. Eu posso reduzir. Pode ser que a minha roda da vida não precise ter essas 8 áreas. Pode ser que ela tenha que ter apenas as 5 áreas essenciais. Pode ser que ela tenha que ter 2 ou 3 áreas apenas que eu esteja querendo buscar um processo de evolução. Então é importante, inclusive, eu gostaria que você comentasse comigo aqui embaixo qual seria, por exemplo, essa área da sua vida que hoje você precisa buscar a evolução e que muitas vezes não tem conseguido. E eu vou fazer questão, eu vou adorar saber qual é essa área que você precisa evoluir e vou gostar muito mais de poder também te ajudar. Essa é a reflexão que eu gostaria de partilhar com vocês na nossa aula de hoje.
Eu espero que realmente tenha sido bastante proveitoso, que você possa realmente ter feito esse mergulho para dentro de si, verificado quais são as coisas que você precisa realmente evoluir na sua vida e na sua jornada, e no mais, eu estou aí à sua disposição para aquilo que você precisar. Um grande abraço e até a nossa próxima aula e até o nosso próximo podcast Agora Dá Tempo. Um abraço. Tchau.